Olá, senhoras e senhores, está na hora do nosso ProsaCast, você está acompanhando aí os nossos convidados, o nosso dia a dia, e essa semana o meu convidado é um cara que tem uma vida de resiliência, e assim que a gente vai começar, ele já vai fazendo aí o roteiro. É um cara que também é muito família, mas pensa num rapaz polêmico, num cara difícil. Pensa. E ele tem um negócio do liberalismo, de um ser liberal. E a gente vai tentar entender isso nesse dedinho de prosa que a gente vai ter no nosso ProsaCast. Senhoras e senhores, aqui na nossa câmera 1, ele... Rodrigo Adolfato, seja bem-vindo, Rodrigão. E esqueci de falar que o cara foi apresentador, foi entrevistador e não sei o quê. Teve um programa muito legal, tinha aqui na TV a cabo, no antigo Canal 21, que era muito legal. Cara, eu acho que eu elogiava ele toda semana. Falava, pô, muito legal, trazendo uma galera diferente. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Mário. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui no ProsaCast. Vem mais pertinho aqui, ó. Mais pertinho. Aí, pronto. Tô à sua disposição para tratar desses assuntos polêmicos sobre liberalismo, política, né? Porque só vira polêmica quando entra para política, quando enviesa para o lado político. Na verdade, agora, né? Antes das redes sociais não era tanto assim, né? Verdade. Mas assim, as redes sociais, elas deram uma turbinada. Elas turbinam e as pessoas também, elas levam para o lado... mais pessoal, na minha opinião. Porque muitos dos comentários polêmicos que eu fiz, eles eram não direcionados a ninguém. Mas você parou? Tenho parado, sim. Não é possível. Tenho parado. Não é possível. Eu acho que algumas pessoas ainda me chamam de polêmico, mas é porque é a onda que continua vindo, né? Mas é natural, isso aí é natural. Até eu acho que ajuda a acordar um pouco a sociedade. É meu jeito de ver as coisas. Eu acho que ninguém tem a razão completa. Essa é a grande verdade. Ninguém tem. E se a gente fosse escolher assim, vamos montar pequenas cidades, pequenos condomínios. Só com quem concorda com você, esse condomínio vai ser só seu. Não vai ter mais ninguém. Eu acho que nem a esposa da gente, nem os filhos da gente vão... E é isso, a vida é isso. Agora, quando existe um cerceamento ou aquilo que você pensa, de certa forma pode ofender alguém, eu acho que tudo tem um peso aí nessa história toda, porque a ideia não é ofender ninguém. Mas nós fomos tão tolhidos de pensar em filosofia ao longo dos últimos 50 anos, e eu digo isso não é tolhido por alguém, a própria vida da gente, nós fomos perdendo contato com essas disciplinas antigas, e o que acontece? Nós esquecemos de pensar filosofia, e filosofia é uma coisa que deve ser pensada, se você quer achar felicidade. Verdade. Tem razão. Rodrigão, a família tá bem? Graças a Deus. Filhota tá bem, esposo, tudo certo. Esse é o maior patrimônio que a gente tem, né, Mário? Melhor ainda. Rodrigo, eu queria começar o nosso dedinho de prosa, né? Que a gente é prosa, né? Tá uma prosinha. Então, assim, cara, hoje é conhecer um pouquinho do Rodrigo, saber um pouquinho o que você pensa, porque eu acho que, cara, as pessoas precisam conhecer o outro, né? Sim. Eu acho que a ideia do prosa é isso, cara. Muito legal. E dentro dele tirar coisas que as pessoas às vezes falam, pô, isso eu não tinha visto, né? E eu conheço a tua família e conheço a tua história de muito tempo, né? E a gente sabe que você é um cara que lutou pela vida quando você estava começando a tua vida, cara. Sim, exatamente. Você lutou pela tua vida, sim. E eu falo que você lutou porque a gente também lutou muito pela vida ultimamente. Eu perdi minha mãe pelo mesmo problema e eu sei como foi duro. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua vida de resiliência. Mas vamos começar assim. Vamos começar lá dos 9 anos, então. Isso, né? É legal então de vamos saber lá. isso. Eu acho assim, a vida tem um ciclo, né? Se você quiser também, Não, tá? Perfeito. Eu acho que é importante porque nós estamos preparados para perder nossos pais. Eu perdi meu pai há 2 anos, é muito duro. É uma das coisas mais difíceis da vida. Você já começa a se preocupar com o outro, né? Quando você perde um pai, você se preocupa com a mãe, aquela coisa toda. Agora, eu acho que o caminho mais difícil é perder um filho. Quando eu tinha 9 anos, quando eu descobri meu câncer no osso, naquele tempo, as estatísticas para um tumor de Ewing era 12% vive e 88% morre. Imagina o que deve ter sido para o meu pai e para minha mãe escutar isso do médico. E o médico não enganou. Dr. Sérgio Petrilli está em São Paulo, fundador do GRAAC, uma sumidade, tinha acabado de voltar do doutorado dos Estados Unidos. Fui o protocolo número 1 no Brasil para não usar radioterapia em criança, usar só químio. Então, eu fui cobaia.
Tanto que eu acredito que a minha jornada acadêmica, depois da graduação em engenharia, meu mestrado e meu doutorado, tenha sido até como uma forma de eu pagar um débito com a humanidade, no sentido de, poxa, o cara foi, pesquisou, estudou, me salvou. Deixa eu pesquisar, estudar e tentar fazer alguma coisa mais barato para as pessoas, melhor, tentar fazer alguma coisa de bem. Eu acredito que muitas vezes isso me passou pela cabeça. Isso fica no subconsciente, né? Fica no subconsciente e a gente acaba mais horas, a gente procura não pensar nessas coisas até para não ficar fazendo da nossa vida o tempo todo uma lembrança disso. Sim, claro. Mas é importante lembrar. Eu não ligo de falar, Mário. Por quê? Porque foi um período da minha vida que, por mais que eu tenha sofrido as consequências do câncer, da quimioterapia pesada, porque por ser o tratamento número 1, você não sabe o quanto que é o certo. Você precisa matar um câncer, a primeira vez que você vai testar um procedimento, você vai usar... Eu acredito que hoje eu teria sofrido metade do que eu sofri. Mas eu não entro numa loucura de dizer, poxa vida, não, eu fui o primeiro, o segundo já sofreu um pouquinho menos, o terceiro... Deus nos livre de qualquer pessoa que a gente ama precisar passar por isso. Mas se for passar, vai passar com menos sofrimento do que eu passei. Então isso para mim já valeu e estou aqui hoje, poxa, isso é ser resiliente de fato. E para mim essa talvez seja uma das maiores vitórias que eu tive com o meu pai do lado. Que eu imagino que tenha sido muito duro para eles, para meu pai e minha mãe, tanto que se você entrar nesse assunto com a minha mãe, ela começa a chorar na hora. É uma coisa que passou... Tanto tempo, né? Exato, 40, 38 anos, entendeu? Mas é uma coisa que marca muito. Mas foi isso. Essa história minha com o câncer foram 2 anos muito difíceis. A cidade acabou acompanhando tudo isso. E eu sou muito grato. Né? Muita gente orava, visitava. Era difícil de entender as coisas naquele tempo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Você falou em oração. Essa coisa sua com a sua ligação aqui, a sua conexão com Deus ou com um ser superior, hoje tem muito a ver com isso ou não? Isso foi do decorrer da sua vida depois disso tudo? Passou muito tempo para você ter essa conexão que você tem? Bom, a minha conexão com Deus hoje, minha religiosidade, o meu contato com Deus, eu sou um leitor da Bíblia. Eu tenho no meu aplicativo aqui há 1.500 dias, mas o app da Bíblia ele resetou uma vez do sistema. Eu acompanho, eu já li a Bíblia de cabo a rabo, mas a questão não é essa, não é a questão teológica da coisa. Quando eu estava nesse tratamento, uma das coisas que eu mais queria na minha vida era chegar no último dia de tratamento. Eu vou contar uma história muito triste, que foi minha briga com Deus. Eu tinha 9 anos. Eu estava no 3º andar do AC Camargo e tinha uma menininha de 3 anos com um linfoma, que é o câncer no sangue, e era o último dia de tratamento dela. Eu estava radiante, eu estava, sei lá, 1/3 do meu tratamento. Era o dia mais feliz da minha vida, porque eu sabia que alguém chegou no final. Se alguém chegou, eu também vou chegar. E nesse dia, Mário, uma coisa muito triste. A escada do AC Camargo é uma escada redonda com um vazio no meio. E era um gradil. E a mãe estava dando a comidinha para ela. Ela tinha 3 anos. A mãe titubeou, ela passou pelo buraco. E caiu. Putz. É uma história muito triste. E eu não consegui entender. Eu escutei o barulho, eu escutei o movimento, polícia, estava na porta. Eu não consegui ver a cena, mas estava na minha porta. Óbvio que meu pai e minha mãe tentaram esconder isso de mim de tudo quanto foi jeito, mas ninguém é bobo. Você vai, você vê, você pergunta, cadê? Todo mundo fala. Exato, né? Não tem como esconder isso. E isso foi uma coisa que me marcou muito naquela época. E eu briguei com Deus no sentido de eu não conseguia entender. Falei, mas pera um pouquinho, qual que é o propósito desse negócio? Hoje é o último dia. Não, isso não. Fosse semana que vem, não fosse agora. Não era possível isso. E aí eu fiquei muito tempo afastado. Eu me tornei, não vou dizer um ateu, mas eu me tornei uma pessoa distante. Eu não conseguia entender. E aí a vida foi me salvando de um monte de coisas e foi muito difícil. Mas dava a impressão de que sempre tinha alguém me ajudando. Sim. Né? E aí, até a hora que eu falei, poxa vida,
deixa eu começar a entender. Você chega uma certa idade, fala, poxa, a vida não é só isso aqui que nós estamos vendo. Deixa eu procurar entender. E aí foi quando eu acabei me convertendo, cristão, efetivamente, sentia... E foi uma coisa muito engraçada, Mário. Eu não tinha feito crisma, catecismo, essas coisas, apesar de ter estudado no Colégio das Irmãs. Eu comecei a procurar tanto Deus, eu me matriculei no catecismo aqui na matriz aqui. Uma senhora dava catecismo para mim, só para mim, porque eu era velho, estava trabalhando já, ainda tinha Tecnobens aqui. E foi uma coisa engraçada. Eu estava procurando Deus, desesperadamente. Eu precisava me encontrar com Ele. E para poder entender tudo isso. E no final das contas, falar que entendeu, óbvio que não. Acho que qualquer pessoa no mundo, ninguém entendeu a jornada. Mas eu estou em paz com Ele. Essa é a coisa. Estou feliz com o que eu tenho. Estou feliz com a minha família. Estou feliz com a minha filhota. Estou feliz, cara. Isso é legal. Esse é o ponto. Baita história. Que é isso? A gente começou bem demais. Rodrigão, agora me conta uma coisa. Quando foi que você descobriu que você era empreendedor? Quando foi que você descobriu que você era empresário? Quando foi que você descobriu que você poderia chegar hoje, nesse momento aqui, você podia ter essa barba do Rufus, o lenhador? Como é? É bom, essa barba aqui eu gostei desse look, hein? Essa barba aqui é só um propósito por esses dias. E ainda a Fernanda falou na hora de sair de casa, tomara que não tenha câmera, que seja só som. Eu falei, Fer, eu acredito que não, vai aparecer essa barba. Vai aparecer? Vai aparecer, não tem jeito. Realmente ela tá, mas tá tudo bem. Não, eu acho que você devia manter. Todo mundo diz que eu fiquei muito parecido com meu pai, que eu dei uma envelhecida. É. Eu fiquei muito parecido com ele. Você só não pode andar com roupa com uma bola de vôlei. Aí eu vou ficar o náufrago, é verdade. Eu vou andar com o Sr. Wilson. Mas de qualquer forma, você sabe como é que eu descobri? E na verdade não fui eu quem descobriu. Eu tenho que dar o crédito a quem descobriu. Foi o Caíto, que era meu colega de apresentação no Araçatuba SA. Mas durante a minha vida acadêmica, eu tive um professor também, meu orientador de mestrado, que ele também percebeu de certa forma, porque eu falava assim, professor, fazer uma tese, uma dissertação para guardar na gaveta, não. Aí nós estamos jogando dinheiro fora. O dinheiro público fora. Não vamos tentar pesquisar alguma coisa para trazer resultado para a sociedade, né? Então as minhas pesquisas, elas já começavam direcionadas a aumentar a eficiência de produtos para o mercado. É uma pegada mais tecnológica. Então, como fazer um bloco estrutural mais eficiente, como fazer o desempenho da alvenaria estrutural de uma forma mais eficiente, como usar menos madeira na construção para ficar mais barato e ser mais ecológico. Então, esse foi minha vida acadêmica. E aí eu fui prestar uma consultoria aqui na Copel do Caíto. E essa pegada de sempre procurar fazer a coisa mais eficiente para que ficasse mais barato o produto, para que chegasse mais barato ao cliente, na hora, né? Uma vez eu falei, eu amo a vida acadêmica, eu nunca vou ser empreendedor, eu sempre vou ser um acadêmico. E o próprio Caíto falou, Rodrigo, desculpa, você é um empreendedor. Eu falei, não, você tá louco, de jeito nenhum, acho que você tá enganado. Não, você é. E aquilo ficou na minha cabeça. Pois bem, não abandonei a vida acadêmica, continuei. Aí, em 2006, eu me mudei para São Paulo. Quis experimentar um pouco essa vida de ser empregado, hein? Nem ser empreendedor. Fui trabalhar no escritório do seu Cirilo. Ele era vice-presidente do Palmeiras, lá no Largo da Batata. E ele queria sair para presidente, ele estava procurando montar uma equipe. Ele foi o cara que projetou a Estação da Luz do metrô, o escritório dele. Projetou o Eldorado, o shopping. Um escritório grande. E eu estava terminando o doutorado, não tinha terminado ainda, eu defendi em setembro de 2006, e aí eu cheguei lá, comecei a trabalhar, em 3 meses eu comecei a ganhar muito cliente para o escritório com os meus projetos, porque eu fazia 3, 4 cálculos do mesma estrutura, diminuindo, assim, gastando menos aço e mais concreto. Eu fazia se você aumenta a seção do pilar, você gasta menos aço. Se você diminui, você gasta mais aço, menos concreto. Então eu chegava no gasto ótimo. Eu otimizava o resultado final da estrutura. Então, o supermercado Sonda fazia com a gente lá em São Paulo, direto, sabe? Começamos a ganhar credibilidade, os arquitetos nos procurando e tal. Eu cheguei, tinha uma obra muito complexa em Arujá.
a fábrica da Fator 5, negócio de perfume. E não era só a fábrica, mas o escritório central, uma coisa de louco. O projeto mais lindo que eu já vi. Só que era difícil de calcular. E eu peguei, terminamos a obra, e aí eu me tornei diretor técnico. Eu ia substituir o seu Cirilo no escritório. Aí, uma das pessoas que eu tinha feito pesquisa em Ilha Solteira tinha uma empresa de tecnologia na construção. Quando ele ficou sabendo que eu estava... E ele já tinha me convidado várias vezes para ir para São Paulo, mas eu falei que não queria. Quando ele me descobriu lá, ele... Não, você vai deixar o trabalho aí, você vai vir trabalhar comigo. Papá, nós vamos montar um sistema que você ama alvenaria. Pô, você está fazendo o quê? Fazendo concreto armado? Você vai fazer projeto de alvenaria? Vem para cá. Vem para cá. Uhum. E você vai fazer um negócio para a gente vender para umas grandes construtoras de São Paulo, nós vamos ser sócio. Pô, aí meu olho brilhou. Eu falei, pá, mas o que é ser sócio? Ser sócio é tanto de dinheiro no ano. Eu falei, vixe, eu gostei desse negócio. Falei, nossa, que coisa bacana. Gostei. Chegou a escorrer uma lágrima. Exato. Trabalhar feito um louco. Isso era... Olha que coisa engraçada, isso era 2007. Aí estava naquela pré-crise de 2008. Sim. Só que essas crises, quando chega a público, as cabeças mesmo que trabalham nos setores que vão ser afetados já sabem que ela vai chegar. E aí essa pessoa falou assim, a gente estava com o produto pronto para lançar. Eu já estava gastando dinheiro que eu não tinha. Aí o meu sócio patrão, né? Só que é o seguinte, nós vamos só lançar daqui 2 anos. Eu vou te continuar pagando o seu salário, você volta para Ilha Solteira, porque lá ninguém vai te encontrar. Eu falei, de jeito nenhum, eu não volto para lá não. Tô acostumado com São Paulo. Eu cheguei aí um dia para Ilha Solteira. Não, cara, mas eu vivi Ilha Solteira. Cara, se você falando tudo isso, você ia pirar, cara. Não, mas deixa eu sempre... Porque você fez faculdade lá, né? Eu fiz faculdade, o mestrado, e muita parte, a pesquisa do doutorado também foi lá. Eu fiquei 11 anos lá. Eu amo Ilha Solteira. É muito calmo. É muito calmo. Mas eu vivia 6 horas da tarde, tipo assim, você nunca sai 6 horas, sai 7 horas da noite do escritório, 8 horas, aquele mundo de gente descendo do escritório, né? E aí eu cheguei em Ilha Solteira, deu 6h30, não tinha ninguém. Tava todo mundo na Pão Gostoso. Na Pão Gostoso, eles estavam tomando banho pra ir pra Pão Gostoso. Eu falei, cara, cadê o povo? Cadê esse povo daqui? Aí eu falei, não vou. Aí eu pedi demissão. Eu vou voltar para Araçatuba e vou montar minha construtora. Isso era 2007, finalzinho de 2007. No que eu cheguei em Araçatuba, tanto cheguei a montar até, a Rodrigo Andolfato Engenharia. No que eu botei o pé aqui, na época a maior incorporadora de São Paulo me liga. Você saiu de lá? Volta para cá. Vem embora. Eu quero você aqui. E já tinha uma conversa com alguns investidores, que depois acabaram sendo meus sócios no início da Tecnobens. Já começou essa conversa. Mas eu falei assim, eu não posso começar um negócio sem conhecer como que funciona a maior incorporadora do Brasil. Aí eu fui trabalhar lá para desenvolvimento tecnológico. Aquilo que eu fazia para vender para ela, que eu estava desenvolvendo para uma outra empresa, eles me chamaram e tal. E foi uma grande experiência, porque aí você começa a entender o que é uma grande empresa, efetivamente. O que é negócio em si, né? Não é só fazer cálculo. Exato. Né? Não é só cálculo. Está muito longe de ser só cálculo. É o negócio em si, né? Como que a gente vai do terreno para o projeto, quem a gente vai atingir, como vai chegar, não é isso? Exatamente, Mário, é aí que tá. É isso que leva também para o liberalismo depois. Porque você vai entender o quê? Nós vamos chegar lá, mas é por quê? Quando você se torna empreendedor, eu sempre fui um positivista, eu fui um engenheiro acadêmico, então para mim tudo tem prova. Bom, quanto que resiste isso? Você derrubar daqui, você faz mensuração, tudo controlado. Sim. As variáveis são controladas na academia, na universidade. Quando você entra no mercado, você descobre que você tem que combinar, aquele velho ditado, você tem que combinar com os russos, né? Acho que o Feola, que era técnico do Brasil, faz assim, Garrincha, joga pra cá, bate a bola pra lá, tá, cruza, manda pro gol, que tá feito. Aí o Garrincha falando, tá, mas você combinou com os russos, porque era o time adversário, né? E no mercado, você não combina com os russos. A clientela, você tem que conquistá-la, você tem que conquistar o cliente. Você tem as variáveis todas jogando contra você. Então o mercado é um vício, porque é um jogo. Então você entra nele, você acaba se viciando. E aí foi isso. Aí voltei para Araçatuba depois e montamos a empresa, e aí é essa história que nós temos vivido. E aí nasceu a Tecnobens, né? Isso. A Tecnobens, que eu lembro quando a gente gravava lá com você, no SBT. que eu falava que você era um bandeirante, né? Que você pegou um facão e foi
fazendo o bairro lá, um prédio, né? Exatamente. A Zona Leste, que ninguém pensava, né? Porque ali acho que tinha o Hospital Unimed, né? A Sesc Senat. O Sesc Senat, e aí começou a desenvolver, né? Porque aí os Buchala fizeram ali, era uma fazenda, se eu não estou enganado, aí fizeram os Concórdia recortes. 1, Concórdia 2, Concórdia 3, Concórdia 4. Lotearam, né? Lotearam. Tinha o Country Club lá no fundo e tinha o aeroporto, né? Exato. E aí, cara, quando que foi? Me explica assim, a Tecnobens nasceu e como que você descobriu o Concórdia? Como que você descobriu para você fazer? Quantos prédios tem lá? Você lembra? De cabeça vai ser difícil, mas sei lá, mais de 1.000 unidades a gente já fez. Mais de 1.000 unidades. Né? Prédios, eu não sei, prédios, sei lá. Que vocês não contam com prédios, vocês contam com unidades. Né? Exato, porque assim, dentro de um empreendimento, eu tenho um que tem 4 prédios, outro tem 3, outro tem 6, outro tem 3. Uhum. Você tem noção de quantas pessoas moram lá? Muita gente, né? Muita gente nos nossos empreendimentos. São muitos clientes. Muita gente mora. Muita gente. Eu acho que tem um prédio lá que tem mais de 3 mil pessoas, moram um condomínio. Um condomínio, né? Ó, nós temos nosso vizinho também, MR Ribeira, aquela mega quadra que a gente construiu bastante coisa, e vamos provavelmente lançar um próximo empreendimento naquela mega quadra, umas 400 unidades ainda, que é o último espaço vazio dentro dessa mega quadra, que é onde está The Park, The Garden, The Gift, tem, eu não me lembro o nome da MRV que fica atrás da gente, tem o The Village que eu moro nessa mesma mega quadra. Sim. Ali deve morar, numa única quadra, dentro dessa única quadra, umas 4 mil pessoas. É gente pra dedéu. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E como é que você descobriu? Quem falou, pega o facão baiano e vamos meter fogo nessa grama aqui? Pois bem, quando eu cheguei, o primeiro projeto, o Tecnobens, era o The Park, e era um projeto de cunho ecológico, então ele precisava ter uma série de coisas. E nessa série de coisas eu precisava de espaço. Uhum. E o único terreno com preço e espaço que eu achei, assim, legal. Tinha outros, em outras zonas da cidade, mas aí eu cheguei lá para ver Hospital da Unimed, Senat, caminho Araçatuba, Birigui, Araçatuba muito próximo. Eu pensei, vi os Concórdias, falei, olha, é aqui. Teve até algumas divergências nas societárias. Ninguém assim, chamou de louco? Falou, você é louco, tu vai fazer aqui, fim do mundo. Não, alguém não, né? Você me pergunta assim, alguém não te chamou de louco? A pergunta tem que ser o contrário, né? Alguém não te chamou de louco? Todo mundo me chamava de louco. Falava, não, isso aqui um dia vai ser a joia rara da cidade. Isso foi uma parceria muito boa com os Buchalas, como você colocou, mas que também são sócio dos Menezes, né, nessa incorporação aí do loteamento do bairro Concórdia. Então, isso tudo foi uma parceria muito bacana, sendo desenvolvida ao longo do tempo, e isso gerou, assim, a nossa expectativa se concretizou, porque de fato, hoje quem chega lá fala, poxa, isso aqui mudou, vocês urbanizaram isso aqui, né, e isso é bacana de ver. A gente vê o comércio começando a chegar lá com qualidade, né? As pessoas, poxa, fizeram um negócio na esquina lá agora, numa farmácia, de uma coisa de bebidas, poxa, que coisa bonita, bacana, e a gente acaba ficando orgulhoso, sabe? Fala assim, poxa vida, de certo modo, você está ajudando o desenvolvimento das pessoas, claro. E esse é o pensamento. Então, quando a gente viu aquilo lá a primeira vez, que eu parei para conversar com uma pessoa que tinha uma sede de uma chacrinha, que tinha uma pocilga atrás, não tinha nada. Hoje, pensando bem, às vezes assim, tem coisas que a gente não vai conseguir explicar com a razão. É só a emoção mesmo. Vai ser aqui que vai começar tudo. Eu me lembro exatamente do dia que eu assentei o primeiro bloco do The Park num canto lá, e o último bloco também daquela obra do muro também fui eu que assentei. Eu me lembro de tudo isso aí. Para mim é história e vai ficar marcado na minha vida. Uma pessoa uma vez me falou, vou citar o nome dele, até porque é uma coisa boa de se lembrar. O seu Daúde, da Monte Azul, uma vez entrevistei ele no Araçatuba S.A., e ele falou assim, Rodrigo, é muito legal o teu trabalho na engenharia, porque muitos engenheiros, né, no caso dele ele é engenheiro civil também, a gente trabalha, mas a gente não constrói um monumento. E você vai construindo todos esses prédios, então daqui 50 anos você vai passar na frente, vai falar, pô, isso aqui foi eu que fiz, foi eu que fiz, foi eu que fiz. E de certa forma isso traz uma certa satisfação, sim. Sim. Bom, durante a pandemia, eu, juntamente na empresa que é o que eu trabalho, que a gente tem essa coisa... Deixa eu só arrumar meu microfone, que eu não estou me ouvindo, cara. Deixa eu só... Mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo bem, perfeitamente. Cara? Eu não estou te ouvindo. Se alguém quiser aumentar meu fone,
Eu não tô ouvindo. Tô ouvindo você, a sua Tá voz é minha tranquilo? voz, perfeito. Então, beleza. Então, assim, eu lembro que durante essa pandemia a gente foi muito no CREA, em São Paulo, porque a gente fazia as assembleias híbridas, né? A galera, os encontros dos engenheiros eram todos, no período da pandemia, cada um na sua casa em home, né? E a gente ia lá com o presidente do CREA, e aí a gente começou a entender um pouquinho sobre muita coisa. E a gente começou a entender sobre essa coisa de transformar vidas, de transformar o que... eles falam muito isso lá, né? Sobre transformar vidas, né? A engenharia transforma vidas. E uma das coisas que eles estão lutando muito ultimamente é de ter novas gerações, porque as pessoas não veem interesse no mercado de engenharia e arquitetura. E é um negócio. E hoje, tudo bem que a tecnologia está avançadíssima. A gente né, a internet é o novo, é o quarto, quinto poder. A tecnologia ela está desenvolvendo muito. A tua empresa tem a ver com tecnologia, que ela se chama Tecnobens. Sim. Mas a falta de tesão do jovem fazer um curso de engenharia. A galera perdeu o interesse. Na verdade, a galera está perdendo o interesse de estudar. Sim. Como é que você vê isso, cara? A sua próxima geração, que às vezes vai demorar para ter mais gente assim. Com muita preocupação, Mário. Não sei se você sabe, mas quem montou, vou falar isso porque de fato Sim. pode buscar na internet. Quem montou o curso de engenharia da Toledo fui eu. O curso de engenharia civil, elétrica e mecânica, eram os 3 primeiros que teve. Eu fui o primeiro coordenador dos 3 cursos, então fui eu que montei toda aquela ementa, até naquele sonho de formar, né, bons alunos e tudo mais. Sim. É óbvio que houve um momento do Brasil que se tornou muito comercial. Quando você põe muito produto em oferta, isso aí é liberalismo, mas é economia austríaca. Quando você entende isso, quando você põe muito produto em oferta, o produto bom, a joia rara, e o produto não tão bom, é difícil de você encontrar e distinguir as duas coisas. Então, muita gente que poderia ter ganhado dinheiro, feito da profissão, realmente uma missão de vida, acabou sendo confundido. Eu quero dizer assim, você contrata 10 pessoas, você vai se decepcionar com 9 para achar uma que é essa joia rara. Entendi. E às vezes você não deu a chance para essa joia rara e pegou 8. Então a gente acaba se decepcionando com tudo isso. Mas isso é uma questão mercadológica. Nós vamos ter que aprender a viver isso. Mas nós encontramos as joias raras. Isso não deixou de acontecer. Eu tenho exemplos de pessoas que começaram dentro da empresa. Eu vou dar 2 exemplos. Um que veio de uma boa família, então já foi para engenharia, estudou, se dedicou, está na empresa. Tenho grandes projetos para a vida dele. Eu estava chegando aqui, ele mandando mensagem, o que eu achava de Lean Construction, que é um pensamento de construção simples, eficiente, bem projetada e tal. Agora, à noite, o cara me perguntando, sabe? Eu falei, claro, conheço esse método assim, assado, vale a pena, conhecimento não toma espaço na cabeça de ninguém, vai em frente. E também tem uma história de um cara que ele não começou como servente com a gente, mas ele começou como servente, veio da Bahia. Quando ele entrou no Tecnobens, ele já era pedreiro, assentador de bloco, um cara trabalhador, guerreiro, inteligente, que eu vi, passei ele para mestre de obra, chegou a mestre de obra, entendia de tudo, fazia. Quer fazer graduação de engenharia? Quero. Sabia que ele ia ter dificuldade, porque não tinha base, mas é um cara que você sabe que era engenheiro por dentro. Fez, se formou esse ano. Olha que legal. Cara, isso é muito legal. Pô, que legal isso. Então, é o que eu falo. Nem todos chegarão lá. Eu tenho outros casos que a pessoa não quis chegar, até porque talvez não conseguiria, e a pessoa se conhece, mas que tem o mesmo valor dessa pessoa. Então é isso. Eu acho que talvez o segredo de um grande empreendedor, e não é esse meu caso, tá? Tá muito longe de eu ser um grande empreendedor, mas eu acho que é você conseguir trazer pessoas boas para o seu lado. Isso é legal. Esse é a grande dificuldade. Eu acho que em todo o mercado, né? Em Perfeito. Todas as áreas, né? Seja ela na comunicação, na engenharia, Sim. Você tem que trazer gente boa perto de você. Exatamente. Eu acho que isso é muito legal. Isso. A Tecnobens, quando ela foi fundada? Quando que nasceu? Bom, setembro de 2008. Eu não sei o dia exatamente, porque a gente já falou que era dia 21, dia 23, porque tem o dia que você efetivamente
entra no escritório para reformar, existe o dia que ela sai da junta, o contrato social, ou que ele volta, o que se dá entrada na junta, ou que ele sai da junta. Então, eu sei, assim, a Rebeca, ela comemora o dia oficial para a Rebeca, que é minha sócia, é dia, sei lá, 22, 23, nunca me lembro. Para a Fernanda, minha esposa, é dia 21. Me pergunta, Rodrigo, quando que é? Não sei. Entre 20 e 25 de setembro. Exato, por aí. Eu comemoro exato. Liberou o alvará entre 20 e 25. Eu penso assim, setembro dizem que chove nessa época. Eu falo, a primeira chuva de setembro é o aniversário da Tecnobens. Pronto. Isso é muito legal. Ô, Rodrigo, e aí a Tecnobens veio, começou a criar um monte de coisa legal, né? E aí eu queria que você me falasse desse casamento da tecnologia, da construção e da ecologia, da sustentabilidade. A gente fala tanto de sustentabilidade e aí a gente não tem como fugir dessa coisa, né? Hoje a gente está tendo a reunião do G20, as notícias de impactos sobre a natureza têm crescido cada vez mais nos telejornais, na internet. Por exemplo, no Twitter, que é onde sai tudo primeiro, né? Tudo que a gente vê no Instagram, no Facebook, tudo sai do Twitter, né? Quem não está no Twitter está perdido. Sim. Né? Tá pegando eco. E ali a gente vê muita coisa, né? A gente vê resoluções, agora as grandes, por exemplo, a União Europeia começou a cobrar os caras que são os presidentes, os primeiros ministros, começou a cobrar os grandes, para os países ricos, a tomarem atitudes, né? Agora a grande preocupação deles, além disso, é o que a gente vai fazer com Amsterdã, que está afundando, que foi feita em 4 pilares embaixo do mar e tal, e agora ela está começando a não aguentar, porque ela foi construída numa época que era para aguentar carruagem, cavalo. E agora os carros e caminhões estão vibrando e tal, vibração, exatamente. 20 milhões de turistas por ano. Então, assim, eles estão num momento bem difícil. Como é que quando foi que você deu o estalo, você falou, cara, a gente precisa dessa coisa da sustentabilidade. E como é que é esse cuidado que você tem, Rodrigo? Vamos lá, Mário. Você sabe que o meu apelido lá em casa, Camila Mariana, era Capitão Planeta, né? O Rafa. Eles me chamavam de Capitão Planeta, porque tudo era... E lá vem o Capitão Planeta, vai salvar a humanidade. Eu sempre tive essa preocupação. E obviamente, que ao longo da vida você começa a falar assim, essa preocupação sozinho você não vai conseguir, você tem que fazer isso encaixar dentro do mercado. Que aí sim, se esse troço der lucro, todo mundo vai fazer do jeito certo, e aí a gente consegue salvar o planeta. Eu vou te dizer uma coisa, Mário, sem nenhuma falsa modéstia. O DEPARC, que é o nosso primeiro projeto, é o projeto mais ecológico do Brasil. Do Brasil. Se tiver algum no mundo, pode ser igual. Ele foi pensado, ele tem 2 bosques lá dentro, ele foi pensado para que toda a água da chuva ou fosse captada em cima dos apartamentos e sem ter que gastar energia elétrica para rebombear, fosse usado nas descargas sanitárias, então não gastar água boa com descarga sanitária, dejetos. Toda a parte que não era prédio, que captava água para as caixas d'água de chuva, eles eram áreas permeáveis, as garagens eram áreas permeáveis, as ruas áreas permeáveis. Por quê? Um grande problema que ninguém se discute ainda, mas daqui a alguns anos você vai escutar falando, você vai lembrar do Rodrigo Doido, que lá em 2008 já pensava nisso. Nós temos um problema de não estar fazendo com que a água infiltre no solo e volte para os aquíferos. Nós estamos impermeabilizando muito a nossa superfície terrestre. Asfalto, construções, e aí cria-se um ciclo rápido da água. A chuva cai, vai para o telhado, vai para a rua, vai para o rio, do rio vai para o mar. Mas não está. Então você está jogando muita água no sistema. Olha que coisa interessante. Então nós vamos ter chuvas mais torrenciais, mais tempestades. Igual está tendo agora. Igual está tendo. E nós vamos perder a água que deveria estar indo para os aquíferos. Né? Você cortou um tanto. Então nós não vamos sentir isso em 10 anos. Vamos sentir daqui uns 30 anos a diminuição dos aquíferos. Quando pode já ser tarde demais, porque você precisa de 30, 40 anos para essa água filtrar e descer e passar por todas as camadas e chegar até lá. Então tudo isso foi pensado no DEPARC. Foi plantado árvores para fazer o sombreamento e proteção das fachadas, porque o sol gasta tinta. Aí, o que aconteceu? Bom, tudo isso, aquecimento de água com sol, tudo lá foi pensado nos mínimos detalhes. Com o passar aí dos 13 anos de Tecnobens, 10 anos de DEPARC, 12 anos de DEPARC, sei lá, você percebe que as pessoas acham bonito tudo, mas não procuraram entender tudo isso, toda essa proposta, nem gastaram um centavo a mais por isso, mas se você falar para elas, vocês estão morando no empreendimento mais ecológico, quiçá do mundo, a pessoa fala, mas não muda em nada a minha vida.
preferia ter um elevador, porque até o número de pavimentos, térreo, primeiro e segundo, foi pensado para que a gente não precisasse de elevador e principalmente não precisasse bombear água para cima, porque por lei no Brasil, a pessoa que entrega água nos seus empreendimentos, na sua casa, tem que ter uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água com 1,5 litro por minuto. Então isso alimentava as caixas d'água. Todos os hidrômetros estavam no térreo, então tudo hidrômetro em separado. Você não tinha água como bem condominial, então cada um só gastava o seu, inclusive o do boiler. Todos os boilers em separado. Então não existiu projeto mais ecológico. Você fala, poxa, que legal, pô, por que não repetir isso, né? Porque, infelizmente, você começa a falar assim, poxa, eu preciso de muita área. Então, os preços começam a querer subir por conta da área, porque a pessoa fala, mas eu não quero só de 200 unidades, só 20, para te dar esse tantão de área. Eu quero 40, então, e vai ficar muito caro para aquele produto. Então, você vem para o mercado, e é a hora que o mercado te ensina. E aí vem para o bolso também, né? Exato, vem para o de bolso. quem compra. Exato, só que você não vai conseguir vender se vai para o bolso de quem compra. E aí você tem que começar a se readequar enquanto Capitão Planeta. Bom, se não dá para fazer 100% do que você sonha, faz 80%, 70%. Sim. Foi quando a gente começou a verticalizar, então elevador, continuamos até hoje nos nossos residenciais com captação de água de chuva. Então as águas das descargas ainda são captações de água de chuva. Aquecimento solar de água. Fica numa reserva isso. Lá em cima. Lá em cima. A gente faz o telhado, capta, fica tudo num monte de caixa d'água para ser usado nos períodos sem chuva. Você entendeu? Tudo lá em cima. E gasta bem menos condomínio, gasta bem menos tudo. Exatamente. E não só isso. Uma das coisas que acontecem de discussão, toda vez que chega o frio, o sol tem menos insolação. Então você precisa do sistema de apoio a gás. E há o gasto de gás. Então aumenta no condomínio da pessoa R$100, não chega a isso, mas vamos dizer que R$100 por unidade, quando chega o inverno. Que ela nunca fez a conta que se eu tirasse todo esse investimento em aquecimento solar, deixasse o chuveiro elétrico para ela gastaria 150 todos os meses do ano. Então ela passa a gastar 100 no inverno, e no Araçatuba é um verão para cada um, né? Tipo assim, 3 dias de inverno e o resto é tudo verão. Ela não gasta esse dinheiro. E o que a gente escuta? Nesses 3 dias do ano, minha mãe só não é chamada de santa, né? Por quê? Porque as pessoas, mas nesse período do mês gasta muito gás, tem coisa... E não é isso, não tem sol para aquecer, então você tem que usar o sistema de apoio. Então, a gente vai aprendendo com essas coisas que nós precisamos educar a sociedade, educar o mercado. E para isso, precisa a pessoa repensar muita coisa, que é difícil. Mas nós continuamos com a nossa pegada ecológica. Então, continuamos fazendo captação de água-chuva, aquecimento de água. Ninguém plantou, acho que, mais árvore nessa cidade do que eu. Eu plantei, sei lá, mais de 5.000 pés de ipê. Né? E é fácil, é só pegar a Verde Flora ali de Guararapes, que é quem vende ipê pra gente, fala, quantos ipês o Rodrigo já comprou? Muito ipê. Né? E tudo plantado. Não só Araçatuba, Pereira, Guararapes. Guararapes, na entrada lá, a gente fez uma floresta de ipê na frente do condomínio. Então, e eu tenho isso daí, isso é meu. Cara, e como é que é esse negócio de desenvolver prédio, moradia em cidades menores, né? A gente fala que Araçatuba é a capital 11 do 018, né? Araçatuba é a capital de uma região, né? As maiores cidades aqui em volta, Birigui, Andradina, Penápolis, né? Eu acho que isso, acho que né? Birigui, Penápolis, aí Guararapes, talvez Andradina tenha mais. Andradina é assim, mano. Aí você vai lá para Pereira Barreto, e aí você constrói algo que não tinha muito. Tanto que você é apaixonado por Pereira, né? Sou. Você gosta do pôr do sol de lá, né? Gosto e vou para lá esse final de semana, do feriado. Eu fiquei apaixonado quando eu vi. E eu imaginava Pereira, a gente fazer um empreendimento para Pereira, para os turistas terem um lugar de veraneio. Sim. Eu não pensei muito na população Pereira barretense. Eu imaginei mas de para quem vem. Para quem vem. Mas aí foi naquele período de crise. E a primeira coisa que as pessoas cortam no período de crise é justamente o passeio. Então a gente até teve que reformular o projeto, diminuímos o tamanho do projeto, era um projeto o dobro do que ele é hoje, do que a gente concluiu lá, está entregue, tudo entregue. E aí a gente diminuiu e ficamos com um terreno ainda mais nobre do que aquele que a gente usou, que é de frente para a praia.
guardado pra gente aí, para um futuro, obviamente, quando as coisas voltem que eu acredito que vai voltar, viu, Mário? O Brasil é muito rico, ele não para. O Brasil, ele fica rico quando os políticos dormem, essa é a grande verdade. E isso é mais hora menos hora acontece. Rodrigão, falando em política, calma que nós estamos chegando lá. Calma. Eu tô muito calmo. Mas me fala sobre essa pandemia de Jesus Cristo, meu filho. O que você fez pra você não pirar? Eu faço essa pergunta pra um monte de gente. O que você fez? Porque assim, travou tudo, parou tudo, os negócios, muita coisa parou. A gente passou quase que um ano travado, né? Como é que... Eu sei que vai entrar no meio do liberalismo e da política. Mas eu não preciso nem entrar nisso, Mário. Você já parou para se perguntar? Eu não sofri nada. Você sofreu alguma coisa? A construção, não, mas vou dizer assim, quanto empresário. Eu vou falar como pessoa primeiro. De construção civil. A construção civil não parou. A construção civil não parou. Não houve um governante em estado nenhum que falou, vamos parar com a construção civil. De jeito nenhum. Exato. Por quê? Porque aí as pessoas... Então, a pergunta só que eu faço para as pessoas é, eu sempre briguei e não devia brigar. Porque na construção civil, Mário, é o lugar que a alíquota dos impostos, para mim, é a menor do Brasil e também pode ser do mundo. Nós temos um regime especial tributário às incorporadoras. A gente paga 4% sobre o faturamento e mais nada. Quem paga o imposto municipal é meu cliente quando vai pagar o ITBI. Então eu só pago 4% de impostos. Eu não devia nem ser liberal, eu devia ser um estatista. Pô, o Estado é o que me protege. Protege mais eu do que todo mundo, protege mais do que você, protege mais do que todos. Então, a construção civil não parou. Então, na pandemia, eu trabalhei muito. Então, eu não enlouqueci. Você ficou louco. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu comecei a ver as pessoas, e aí, obviamente, que tem a ver com liberalismo, economia austríaca e tudo mais, eu falei assim, as pessoas vão pagar um preço muito caro por essa parada. Uhum. E eu falava muito com a Rebeca, você conhece a Rebeca, minha sócia, é uma pessoa maravilhosa, né? Eu falava com ela. Tem uma história de vida absurda. Uma história de vida muito mais bacana que a minha. Muito mais bacana que a minha. Muito mais bacana. E agora ela tá com a filhinha dela, com a Lorena. Meu, é nessas coisas que eu vejo que Deus é maravilhoso com todos nós. É muito bacana. Eu conheci a Rebeca no fundo do poço e resiliente. Resiliente, exatamente. Espetacular. Olha, a Rebeca, a história dela vale uma vida aqui, viu? Pô, vale, eu vou trazer ela. E outra, ela merece. Tinha que escrever um livro da vida dela. Tinha. Pra servir de exemplo um monte de gente da sua sócia. Você sabe que a mãe dela escreveu um livro, né? No final. A mãe dela era incrível. Era incrível. E ela devia mesmo, ela devia fazer a continuidade do livro. A mãe dela é incrível. Seria muito bacana. A mãe da Rebeca era incrível. Exatamente, Cecília. Perfeito. E aí, conversando com ela, eu falava assim, ó, o aumento de preço vai vir, nós precisamos comprar as coisas antes. E, de fato, foi acontecendo ipsis literis tudo que eu falei. Ela viveu muito isso. Ó, vai acontecer isso assim, Paraná Cobre vai subir a elétrica. Mário, teve uma compra nossa que a gente falou assim, ó, compra tudo de elétrica que nós vamos gastar. Compra tudo, para terminar tudo. Nós mandamos, então tudo era muito dinheiro. Uhum. Então o cara falou, ó, então nós vamos dividir em 4 vezes. Mas eu quero um sinal. Aí quando eu entregar os outros 25%, eu já dava 50% no dia da entrega. Uhum. E os outros 50% no mês, 25% no mês seguinte e 25% depois, né? Nós mandamos o sinal. 30 dias depois o cara liga e fala assim, eu estou mandando o sinal de volta. Nós não vamos entregar. O preço está subindo. Putz. Entendeu? Aí eu falei, vai subir quanto? Tudo bem, continua, mandamos a mais e tal, pagamos. Então, tudo isso foi reflexo de muitas paralisações. Agora, é óbvio, nós já estávamos com os preços congelados? Sim, estávamos. Mas a questão toda a gente sabe que você vai fazer o próximo lançamento. Então, a pessoa que comprou um apartamento de 116 metros quadrados por 350 mil, ou vou fazer o mesmo produto, o de 96 metros quadrados por 280 mil, o próximo lançamento ele já sai a 350. Falando em lançamento, a gente está aqui o nosso estúdio fica num prédio comercial. Num prédio comercial. Muito bonito. E não se falava tanto em prédio comercial em Araçatuba como se fala hoje. Sim. Né? A gente tem vários. E aí eu gostaria de falar que, além de eu fazer tudo que eu faço, eu sou DJ. E eu estava no dia em que esse cidadão estava fazendo uma confraternização lá, enfim, uma entrega de prêmios incrível. Eu estava nesse dia, que foi o dia da pedra fundamental do The Tower. Eu estava lá, eu sou testemunha viva disso. Você contou o que você ia fazer. Eu falei, cara, esse cara é maluco. Não é possível que esse cara vai fazer isso. Ele fez, está lá. Tá lá.
Cara, um prédio bonito. O um prédio detalhe é legal. que você demorou um pouco. Demoramos muito. Você teve uns problemas aí, burocrático, diga-se de passagem. Não foram burocráticos. As pessoas confundem isso. Acha que foi burocrático, porque está próximo do Peba, próximo do rio. Mas ali foi, no Brasil, uma coisa boa do Brasil você não constrói, é impossível você construir em área de preservação. Eu ia te perguntar, a minha pergunta é essa. Você que é o cara da ecologia. Você que é o Capitão Planeta. Exato. Segundo as tuas irmãs, seus irmãos. Como é que você consegue, como é que ficou esse projeto? Então, porque... Louco, né? Porque assim, a APP, ela tem uma distância do rio, né? Isso é a APP. Depois da APP, existe um código municipal que infere ainda uma quantidade a mais que você tem que dar da APP, que é uma lei municipal, não é nenhuma lei federal, tá certo? Então aquele terreno lá sobra a área onde está o The Tower. Aquele terreno tem 13 mil metros quadrados. É isso que as pessoas não sabem. Aquele terreno nosso lá onde está o The Tower tem 13 mil metros quadrados. A gente usa de projeção de área construída 2.300. Todo o resto é deixado ecológico. Foi um jeito, quando me ofereceram a área, foi um jeito de eu falar assim, vocês querem saber, se eu não fizer esse projeto aqui, daqui 10 anos muda a lei e alguém vai destruir o Peba. Se eu pegar e construir, está resolvido o problema, porque eu vou usar a área que pode ser construída, ou seja, 3 mil de 13 mil, eu deixo 10 mil de reserva. Isso é ser ecologicamente correto. Não é você não interagir com a natureza. Nós estávamos numa reunião por conta do Araçatuba do Bem, que eu estou criando, com os arquitetos, falando justamente sobre o Peba e de como deveria ser feito um pier de madeira para botar um restaurante lá em cima, para integrar comércio com natureza. Sabe por quê? Porque como é que você quer que as pessoas amem as árvores se a gente está afastando, separando as pessoas das árvores, dos lugares que tem verdade? Não, nós temos que botar as pessoas para ver que isso é bonito. Não é verdade? Se as pessoas começarem a interagir com a natureza, nós vamos preservar a natureza. Então nós temos que fazer coisas próximos da natureza, não estragando a natureza, mas muito pelo contrário, fazendo com que haja uma interação. Não tem quem não vai lá e fala assim, pô, por mais que esteja aquele prédio lindo, e fala assim, sabe qual que é a coisa mais bonita aqui? Sobe lá e vê aquele baita, né, espaço de verde. Quando você sobe que você vai entender tudo que a gente deixou lá, que você só usou 2.300 e deixou 11 mil metros. É só quando você está lá em cima que você vai entender o que é preservação, o que é um prédio próximo, né, de um ribeirão lindo. Qualquer dia você libera nós para tirar uma foto lá de cima. Quando você quiser. Quando você quiser. Nós vamos lá, viu, rapaziada? Tirar uma foto lá para ver esse negócio. Quando você quiser. Tem umas imagens com drone, vai lá com porque, óbvio, você está num lugar desse e você vira vidraça. Todo mundo quer ir ver. Então, esse é o fato. Eu me lembro, o secretário de Meio Ambiente, o Lucas, você deve conhecer. Sim, o Proto. Ele falava assim, Rodrigo, toda semana tem uma denúncia sua aqui, eu já tenho até o texto pronto para responder. Porque eles foram lá medir, a Polícia Ambiental foi lá medir várias vezes. O Proto é impressionante, como esse cara é engajado. Ele é engajado, né? muito bom, louco, muito bom. Um cara muito bom. Ô, Rodrigo, agora chegamos lá. Liberalismo, cara. Quando foi que você descobriu o liberalismo? Ou o liberalismo descobriu você? Ou foi um namoro? Um flertou com o outro? Como é que foi isso? Isso é uma história engraçada também. Você vê que o Caíto está sempre nessas histórias. A gente estava passando por aqueles momentos conturbados, política, economia, aquela coisa toda. E nós tínhamos um grupo. Né? Eu vou falar sem autorização deles. Era o Caio, o César Tonheiro e eu. A gente tinha um grupo do WhatsApp e discutia muito política e economia. E a gente lia muito os artigos do Instituto Mises Brasil. misses.org.br. A gente entrava, lia, discutia, aí teve uma promoção de 3 livros. E eles compraram, a gente rachou, chegou, o Caíto escolheu o menorzinho, o César o médio que sobrou para ele, sobrou um livro deste tamanho, só a Bíblia, exato, né? Que é a Bíblia do liberalismo. A gente chama assim, o Ação Humana. E aí, falei, bom, cada um tinha a obrigação de ler o livro e explicar para os outros. E aí eu comecei a ler e me aprofundar. E aí então foi isso, ao acaso, eu comecei a ler e aí começou a fazer sentido uma série de coisas do mercado para os meus negócios. É o que eu digo para todo mundo. Olha, não vai na conversa do Rodrigo. Cata o livro que ele está falando e vai ver o que é. Pode ser que isso ajude tanto nos seus negócios que você se torne um liberal. Porque você começa a entender como que o Estado aumentando o imposto reflete no teu preço, e aí você não tem mercado consumidor, a coisa... Então é muito interessante e ajuda no mundo dos negócios.
Porque não é uma coisa que você aprende só filosofia, não é filosofia, na verdade é economia. E isso ajuda muito, Mário. Então, essa paixão foi porque eu comecei a entender a problemática, entender o que era o governo dar subsídio para Minha Casa Minha Vida. Parecia, no momento, todo mundo feliz, Rodrigo feliz. Só que, quando você faz isso, você cria um mercado que sem isso não existe. E como isso não é ad eterno, como a gente pôde perceber, porque o Estado não tem dinheiro infinito, quando ele corta, ele fez com que todo mundo investisse muito capital naquele negócio e depois não tem gente para comprar e tem gente devolvendo. Qual que é o melhor negócio para o liberal? Para o cara que é liberal. O que é o negócio para ele? O que é um bom negócio para você, como liberal, como um cara liberal? Um bom negócio para um liberal é aquilo que eu e você fazemos de comum acordo, sem ninguém nos obrigar a nada. Então, vou te vender esse iPhone. Eu quero 10 mil. Eu quero 9.500. Fechamos um contrato. Ninguém vai vir aqui e vai dizer assim, espera um pouquinho, Rodrigo, você tem que botar mais 3 mil reais, porque é a minha parte. Aí eu falo, Mário, na verdade não é 9.500, é 12.500 que eu tenho que dar 3 mil para o Estado. Eu falo, eu não vou mais comprar. Ou ele fala assim, você paga mais 1.500 e o Rodrigo tira 1.500 do lucro dele. E a gente para de ter que investir. Tudo que a gente acaba investindo começa a ser gasto por um ente que está levando aquilo sem ter trabalhado e ter merecido aquilo. Então, o melhor negócio para um liberal é as relações contratuais entre as pessoas. Então, quando começa a surgir o Estado oferecendo primeiramente segurança, e na verdade eu sou um liberal clássico austríaco. O que significa isso? Eu não sou um anarquista. Existe um passo depois da gente. Aquele cara que quer terminar com o Estado. Tenho muitos amigos, muitos. Você é um capitalista. Sim. Sou um liberal, como que fala? O capitalismo é de fato uma ferramenta do liberalismo austríaco. Ok. Tá certo? É uma ferramenta. Só que a gente acredita que o Estado ainda tem um papel. Você precisa de ter alguém que jurisdicionalmente vai usar do monopólio da força para colocar ordem na casa. Só que Bastiat, logo depois da Revolução Francesa, falou: não peça outra coisa senão a sua liberdade e segurança para o Estado, porque com o risco de perder essas duas. Então, não peça mais nada. Deixa com que as pessoas ganhem dinheiro, deixa com que as pessoas invistam em si mesmo, deixa que as pessoas poupem, né? Bom, de lá para cá, da Revolução Francesa para cá, aconteceu muita coisa. Monetarismo. Hoje, se o Estado não quisesse cobrar imposto de ninguém daqui, ele poderia não cobrar. Você já se perguntou se ele precisa? Ele imprime o dinheiro. Ele tem dinheiro infinito. Ele tem dinheiro infinito. Isso é monetarismo. Mas por que ele não faz isso? Porque se ele não tem como cobrar imposto, ele não tem como te prender se você não seguir algumas regras dele, como, por exemplo, usar a moeda dele. Então ele cria impostos para você ter que pagar o imposto em real. Porque se você não tivesse que pagar o imposto em real, nós dois falamos assim, eu troco meu iPhone pelo seu copo de coca mais a sua porçãozinha de bolacha. Nós faríamos escambo e não geraria impostos. A gente não estaria usando a moeda como obrigatoriamente deveríamos estar usando. E aí ele cria os impostos justamente para obrigar você a utilizar uma coisa que ele não precisaria cobrar porque ele Mas aí alguém vai te perguntar, mas aí eu não gero riqueza. Gera. Porque a riqueza, existe dois tipos de riqueza quando você se aprofunda. Chama-se a riqueza monetária e a riqueza real. E aí, quando a gente fala com as pessoas, né, que não vivem no liberalismo, mas a gente fala assim, você come dinheiro? Parece uma coisa tão anticapitalista, né? Eu fazer essa pergunta. Você come dinheiro como se a moeda não fosse importante, não é isso? A importância da moeda, para nós liberais austríacos, ela é uma ferramenta, assim como é o alicate. Ela é um bem, um fator de produção. Ninguém vive pelo dinheiro. Nem o capitalista vive pelo dinheiro. A gente vive pelo que o dinheiro pode comprar. Dinheiro é uma ferramenta. Tanto que quando vem a inflação, o que as pessoas fazem? Correm do dinheiro. Compra fazenda, compra qualquer coisa. Ninguém quer. Agora, por exemplo, eu não sei quem acompanha, não sei se as pessoas leem, mas a procura por terra é uma coisa absurda que está, né? Sim. As pessoas querem comprar terra, né? E a demanda não é tão grande como o dinheiro que está livre para essa compra. Olha que coisa engraçada. Que loucura isso, né? Mas o que é isso? Na verdade, não é a terra que está valorizando. Não é o Bitcoin que está valorizando, não é o ouro. O que
é o real que está desvalorizando. Por quê? Porque quando o Estado começa a aumentar a base monetária, imprimir muito dinheiro para pagar as contas, que é o que eu falei, para que ele cobra imposto? Ele tem a maquininha de fazer dinheiro, faz dinheiro. Hoje em dia não se imprime mais, você cria dígitos, cria uma conta no banco, no Tesouro, para o Banco Central, faz uma transação monetária, você cria dinheiro, você cria base monetária e o Estado paga a conta. Fura o teto, por assim dizer. Não só com isso, mas fura o teto e banca outras coisas que mais. É a história do teto de agora, né? Exatamente. Já furou e está furando E vai de furar novo. mais, e vai. Já não tem nem como segurar, porque isso aí já foi feito, a base monetária de 2020 já foi extremamente aumentada. Sim. Né? Então, a questão toda é a seguinte, quando você tem muito dinheiro na parada, o dinheiro perde valor. Isso chama utilidade marginal, é uma tese austríaca. Né? Então, por exemplo, a primeira bolachinha tem um sabor, a segunda tem outro, a milésima eu não quero mais, pelo amor de Deus, me tira essa bolachinha daqui. Isso chama-se a teoria da utilidade marginal. Quanto mais você tem, mais aquilo perde valor para você. Por isso que as pessoas, quando ficam muito ricas, elas fazem benemerência, porque é muito mais gostoso e prazeroso você ver uma pessoa que estava precisando ser ajudada e se tornar feliz do que o dinheiro que você gastou para ajudá-la, porque você tem muito daquilo. E você acha que em algum momento o liberalismo ele vai, de alguma maneira, tomar conta de uma maioria ou não? Isso é só de uma base da sociedade brasileira? Estou falando de Brasil, tá? Não estou falando de mundo, tá? Estou falando aqui. Estou falando do seu liberalismo. Você acha que isso chega nos mais pobres? Chega na galera classe média? Porque quando a gente fala liberalismo, a gente fala de pessoas que têm um alto poder de barganha, que tem da onde tirar. Eu estou errado? Você está, vamos dizer assim... no caminho. Eu acho assim, ó, você não está errado no pensamento enquanto filosofia. Vai falar assim, liberalismo é coisa de empresário. Eu não vejo como coisa de empresário. Estou falando de chegar no mais pobre. Então, mas é isso que eu quero chegar. Como é que a gente entende a sociedade? Por que as pessoas querem morar em condomínios? Por que as pessoas vão para condomínios? Porque o Estado fracassou em oferecer segurança e lazer. Sim. Como ele não oferece boas praças, nem segurança para você não ser roubado na rua, você vai para um condomínio. Quando você vai para um condomínio, morar num condomínio, se eu falar para os condomínios agora, pessoal, o síndico vai chegar amanhã em todo mundo, vai perguntar quanto você ganha e a taxa condominial vai ser referente a quanto você ganha. Amanhã todo mundo vai falar, de jeito nenhum. O condomínio é justo, todo mundo pagar igual. Sim. É uma tese liberal. A tese liberal é essa. Se você tem um patrimônio, alguém tem que cuidar daquele patrimônio, o patrimônio é igual. É igual para todos. Não importa se o cara ganha 10 e o outro ganha 1 milhão. Você é teu vizinho no condomínio, vocês vão pagar a mesma taxa condominial. E esse é o jeito que as pessoas começam a olhar para essas teses aplicadas no dia a dia, porque isso está sendo aplicado. Não estou inventando nada, Sim. Não é que não acontece, Sim. Já acontece. Aí a pessoa fala, eu não vou morar naquele condomínio porque lá não deixa entrar cachorrinho. E eu tenho um cachorrinho, eu vivo pelo meu cachorrinho, eu vou para o condomínio que deixa entrar cachorrinho. Mas lá o condomínio é R$50 mais caro, porque tem um cara lá que cuida catando o cocô de cachorrinho. Mas a pessoa está lá e está pagando R$50 feliz a mais. Sim. Enquanto que tem outra pessoa no outro condomínio que está feliz por não ter cachorrinho no condomínio dela. Esse é o movimento liberal que começa a chegar na cabeça das pessoas, através dos condomínios. Aí você fala, Rodrigo, mas então vocês criaram maquiavelicamente condomínios? Não. O capitalismo é lindo porque o mercado se ajeita sempre. Ele sempre vai se ajeitar. Existe condomínio porque existe quem compra e se vê valor em morar em condomínio. Por que isso acontece? Porque o Estado fracassou em oferecer o que ele oferecia. Mas aí você criou o ILAN. E aí foi uma leva de gente para esse ILAN. Certo. E esse ILAN acabou que começou a criar o Rodrigo... O ILAN, primeiramente, para o pessoal entender, o ILAN, que é o Instituto... Liberal da Alta Noroeste. Isso. Tem um estatuto registrado. Quantas pessoas já? Olha, o ILAN entra, sai, é uma dança de cadeiras. Hoje deve ter umas 30 pessoas pagantes que pagam por mês e coisa e tal. Uhum. Certo? Tem muita gente que namora, tem muitos liberais, mais liberais do que muitos ilanistas, eu digo, Sim. De Araçatuba, que não fazem parte, que não são associados e tudo mais, mas que eu sempre falo, você tem que estar lá, você tem que estar lá e tal. Mas a questão toda, o ILAN ele surge e aí registrado efetivamente, tal, com um estatuto muito bem definido. E é óbvio que eu fiquei muito à frente disso. Então você tem que defender as teses. Então chega alguém e fala assim, olha, mas Estado eficiente
é segurança, saúde e educação. E eu sei que a frase campeã de vocês do ILAN é imposto é roubo. Exato. Tá lá no adesivo. Sim. E a gente não foge de explicar isso. Sim. Porque imposto é roubo efetivamente. Na definição da palavra. Porque tudo aquilo que você toma do outro sobre força, nem que seja ou forte ameaça, é roubo. E o imposto é isso. Se você não pagar aquilo que o Estado disse que você deve para ele a cada vez que você ganha um dinheiro, se você não pagar, eu te mando preso. Isso é uma ameaça. Então você só paga por conta disso. Eu não conheço ninguém que fala, eu pago de bom grado. Eu falo assim, paga o meu também, então. Por quê? Sim. Então o próprio nome já diz, ele está impondo uma condição ao outro. E aí você flerta com a política. Aí você flerta com a política, a coisa cresce, você ganha nome, você vira um cara muito conhecido, o seu perfil nas redes sociais começa a ter interesse de outras pessoas, você começa a colar em outras pessoas das discussões, aquela coisa toda. E aí nasce o Rodrigo pré-candidato. E aí depois o Rodrigo ele desiste disso. E houve um movimento muito grande. Muitas pessoas acharam ali que o Rodrigo seria o novo caminho, a nova política, porque você trabalhava o negócio do ILAN, trabalha o liberalismo, trabalha esse novo jeito de ver. É o Capitão Planeta da sua família, né? Então, assim, você é um cara que é uma cara nova. Certo. No meio da briga, né? Me recordo não tem como a gente não falar do querido Luiz Fernando, que foi embora. E aí todo mundo fica, quem que é? Aí aparece você. E muita gente apostou muita ficha em você. Sim. E aí, um domingo... Numa terça-feira. Terça-feira, né? Aí depois, eu sei que bombou no domingo depois. Sim. O Rodrigo desistiu da vida política dele. Você fez um vídeo falando que você conversou com a tua família, com Deus, e aí a coisa não andou. O que aconteceu? Bom, vamos Por lá. que o Rodrigo desistiu e mesmo assim dava porrada em todo mundo? Porque a questão toda é a seguinte, Mário. Primeiro, uma coisa interessante. Quando nós fizemos uma parceria com um fundo de investimentos... Eu mesmo mandei pro Rodrigo. Como assim, bicho? Eu Verdade. não mandei? Mandou. Tem Verdade. lá. Eu falei, como assim, cara? Eu vou contar uma história para vocês. O fundo que investiu na nossa empresa é um fundo de um pessoal de muito dinheiro, de uma família de muito dinheiro, de uma grande empresa. Eu não posso falar o nome, até porque é a questão contratual. Claro. Mas esse cara, muito rico, obviamente que ele pesquisou minha vida de cabo a rabo antes de entrar nessa jornada junto com a gente. E ele veio até Araçatuba, sentou na frente, na mesa da Rebeca, sentei do lado da Rebeca, ele sentou na frente, ele fez a seguinte pergunta: você gosta de brigar, né? Eu falei, não, eu sou politizado. Né? Você vai sair candidato? Eu falei, vamos fazer o seguinte, se você achar que eu não devo sair, eu não saio, para não atrapalhar os negócios, para que ele pudesse investir na empresa. Eu vou deixar nas suas mãos. Você decide na hora se eu devo sair ou não devo sair. Esse negócio que encerra agora, no final desse ano, foi um negócio muito combinado. E no fio do bigode. Não houve nenhuma parte contratual assinada. Quando eu falo... Foi bem liberal o negócio. Foi muito... E você vê que coisa engraçada. Eu te falei aqui antes de começar, o tanto de contrato que eu assinei. Não existia essa cláusula. Ele olhou no meu olho e falou assim, eu quero a sua palavra. Se eu te pedir... E aquele movimento foi crescendo de eu sair candidato e foi uma coisa muito legal, porque foi uma coisa natural. Eu não queria nem entrar na primeira pesquisa do SBT. Foi a Sol que ligou no SBT e falou, o Rodrigo tem que ser colocado, coloque o nome dele para colocar, me ligaram, pode colocar seu nome, estão pedindo para colocar, coloca. E aquilo virou aquilo que virou. E começou a crescer, o movimento crescer. Sim. E aí eu falei, bom, se esse pessoal perceber que não, por mais que eu seja brigador, coisa e tal, que é uma coisa que as pessoas querem, que vai ajudar todo mundo, porque o plano de governo meu já está escrito já faz muito tempo. O que tem que fazer, como tem que fazer, isso eu sou administrador, eu gosto de escrever como que eu vou fazer com tal secretaria, com tal secretaria. Isso tudo já está pronto. Não é porque eu não saí, isso já está pronto e vai ficar pronto para quem quiser também. Fala, Rodrigo, vem cá, põe em prática isso daqui. Eu não preciso estar com o meu nome na prefeitura, não preciso ser prefeito, não tenho esse ego.
Porque eu falo assim, o que eu tiver que dar de nome em homenagem para meu pai, para minha mãe, fazer uma fonte, eu faço um empreendimento meu, com dinheiro meu, e eu homenageio, não vou pegar dinheiro dos outros para homenagear meu pai e minha mãe, entendeu? Então eu sempre pensei dessa maneira. Mas a questão toda é, esse cara, óbvio que não foi ele que me ligou, me perder esse tempo, ele mandou uma pessoa que cuida de todos os investimentos, falou, Rodrigo, temos um problema, eu preciso saber se você vai sair candidato ou não, porque o fulano, ele me ligou e ele não gostaria que você saísse. Aí eu falei para essa pessoa, pergunta para ele se ele me lembra se eu dei a palavra para ele ou não. Ele falou, ele lembrou disso daí. Eu falei, minha palavra é dada, acabou. Se ele falar, não saia, eu não vou sair. Porque eu acho que um político tem que ter uma única coisa para não se corromper, Mário. Ele não pode relativizar as suas verdades. Então, se eu dei minha palavra para o cara, doa a quem doer. Doeu a uma sociedade. Você me chamou, quantas pessoas não falaram coisas até muito ruins para mim? Eu só falei como assim? Você foi educado. Foi assim? Educado, curioso. Teve gente que xingou tudo, coisa e tal. Tava todo mundo louco, querendo ver o pau torar, o bicho ia pegar. Eu não vou. Mas eu não podia faltar com a minha palavra. Então, por isso que eu digo assim, eu quero terminar essas operações, deixar muito claro para uma próxima operação. Então, vamos conversar agora diferente. Eu sou apaixonado por política. Então você ainda vai? Tenho vontade, tenho muita vontade. Mas seu sonho é ser prefeito ou seu sonho é ser político? Meu sonho é ser prefeito. Por quê? Por quê? Porque na prefeitura, eu vou explicar, nós temos presidente, governador e prefeito, não temos? Sim. O presidente não manda nada. O Congresso manda muito mais do que ele. Ele não manda administrativamente. Ato administrativo, eu posso liberar o uso de arma. Libera o uso de arma. O Supremo vai lá e fala, não libera. O governador do estado, seja de São Paulo, Mato Grosso ou dos estados, ele tem um grande poder de ato administrativo. Mas ainda tem a Assembleia Legislativa e muita gente ali para fazer constituições estaduais, que ainda tira muito o poder dele. É óbvio que aí existe aqueles conluios e tal, aquela história toda da política de coalizão. Sim. Que gasta muito dinheiro com político e não com o cidadão. Que faz a máquina andar. Que faz a máquina andar. Só que você está gastando dinheiro bom, vela boa, com defunto ruim. Agora, no município, isso todo liberal austríaco ou libertário vai dizer, é no município que a gente tem que mudar a coisa. Tanto que o sonho das cidades privadas é dos liberais austríacos. O que é? Aqui, muita coisa é feita por ato administrativo. Muita coisa. Que ninguém pode brigar. Vou dar um exemplo. Alvará de licença de funcionamento do seu escritório. Você tem que dar entrada, não sei o quê, avaliar, vem alguém, abrir uma lanchonete. Uma burocracia gigantesca. Você manda 1 quilo de papel. 1 quilo de papel. Você bota num ato administrativo de que o alvará de licença de funcionamento comercial é automático. Só me traga o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, porque isso é sério. Nós não queremos matar a vida de ninguém. Mas você tirou. O alvará é automático. Tchau. Mas e se ele tiver com a cozinha e tiver barata na cozinha? Um cliente vai denunciar, nós vamos lá e tiramos o alvará dele. Mas eu não posso ser um ente municipal onde todo mundo é pecador, me prove o contrário. Para mim, todo mundo é santo até se provar o contrário. A gente tem que fazer isso. O Estado ele tem que ser municipal, ele tem que ser um catalisador de negócios, ele tem que deixar as pessoas gerarem empregos. E não ficar criando leis, que é isso que a gente fica vendo a cada gestão que passa. Não estou culpando o prefeito, porque tem vereadores criando lei, vai aquela coisa toda. A gente vai criando uma máquina tão complexa que as pessoas se desanimam de abrir um negócio, que vai contratar 2, 3 pessoas para trabalhar. Então, é no município que as coisas acontecem. Agora, Rodrigo, você vai sair candidato a deputado? Sim. Por quê? Porque se a pessoa que precisa chegar em Brasília, o Estado de São Paulo ele manda 500 bilhões de reais de impostos e volta 50. Volta 10%. Volta 8, não volta 10, mas volta, vamos fazer essa conta. O que nossos deputados têm que fazer em Brasília? Trazer o máximo de dinheiro, além desse dinheiro que já vem automaticamente, para cá. Porque esse dinheiro já foi. Então tem que ter isso. O dinheiro está lá. O dinheiro está lá. Tem que trazer de volta. Tem que trazer de volta. Eu falo sempre, você tem que repatriar patrimônio que nos é tirado. Então hoje para... Vamos lá, o Rodrigo ele sonha em ser deputado ou prefeito e deputado. Obviamente que vai ter uma eleição de deputado.
Você precisa participar dela Claro. para poder concorrer a prefeito. Mas você quer ter esses dois, Eu quero, essas duas medalhinhas no peito? sim, mas não concomitante e largando uma pela outra. Sim. Porque Cumprindo tudo. cumprindo tudo. Então, por exemplo, vamos supor que fosse eleito deputado. Seria justo passar 2 anos fazendo a tarefa que eu me propus fazer e aí sair e vir aqui concorrer a prefeito? Não seria. Não seria. E isso para mim seria uma facada no meu próprio peito, porque meu sonho é gerir administrativamente, é o executivo, onde você faz as coisas acontecerem. Mas eu iria formar alguém, pegar algum político que eu acredito que possa, e iria apoiar e tentar fazer o cara comprar as ideias, como que tem que fazer, nós temos que desburocratizar. Mário, imagina, a assistência social tem 13 milhões de reais por ano para gastar. Você gasta com a máquina desses 13 milhões, 10, e só 3 vai parar na mão do povo. Não está errado isso? Estou falando de Araçatuba. Poxa vida, se eu pegar 1 milhão de reais para montar uma barraquinha, para que faça cadastro, para ver quem precisa efetivamente, pegue 12 milhões, 1 milhão por mês, transforme em 2.000 vouchers de 500 reais para a pessoa comprar na cidade. Não é muito mais efetivo do que eu ficar dando cesta básica, que é pesado, aí precisa de gente, precisa de máquina. Não é muito mais efetivo a gente parar de pagar para o Big Bank, que é da prefeitura, e criar uma cidade onde você cria um cartão virtual, onde o dinheiro vai ser depositado nesse cartão, você recebe... Então, mas aí a gente tem aquele famoso choque, né? Sim, A ruptura. mas Porque assim, para você fazer tudo isso acontecer, há uma ruptura. sim, E tudo que a gente faz que é a ruptura é complicado. é sofrido, sangra. Perfeito. Tem muita gente que às vezes chega até, usa, vai vidas aí, Sim, vai às vezes. gerações, assim. Porque isso é uma questão de educação. Perfeito. Educação que eu falo não é educação de ser sem educação, é educação de estudo, de entender. Não é muito difícil isso? Mário, eu penso assim, É ó, um pouco difícil da pessoa entender isso. mas deixa eu te falar. Você não perguntou dos mais pobres? Sim, Você imagina que hoje a assistência social atenda, sei lá, 300 pessoas. Se eu passo a atender 2.000 pessoas, vocês vão falar assim, nossa, mas o liberalismo está mais eficiente do que todo o socialismo junto. Todo mês, com 500 reais de voucher para o cara gastar no mercado. Pronto. Com um simples ato de reorganização administrativa. O que acontece? Onde que está a ruptura? Fala, Rodrigo, mas por que ninguém fez isso? mas aí entra naquela coisa da galera falar que você está fazendo isso Para ser populista? para ser populista. Mas é aí que... Aí você sai do liberalismo, é isso? Não, eu não estou saindo porque voucher É. não é uma política socialista. Nós estamos implantando um voucher. Porque o voucher, eu estou tirando o dinheiro mal gasto do Estado e devolvendo para a população, como se fosse Robin Hood. Eu estou pegando o dinheiro do Estado, que sustenta um monte de gente que fica lá trabalhando, sei lá, mas que não está gastando de uma forma errada, não estou nem falando à toa, mas de uma forma errada, e eu faço o dinheiro chegar na mão da população. Eu não estou sendo bonzinho, eu estou simplesmente devolvendo o que elas já deram. Você está entendendo? Porque as pessoas pensam que elas dão dinheiro quando paga DARF. E não é assim. Toda vez que a pessoa... os maiores impostos estão nos supermercados. Quando você gasta 500 reais no supermercado, você podia ter levado 1.000 reais. Você deixou 500 para o Estado. Então, quando eu pego 500 reais e dou para a pessoa, essa palavra eu dou, isso é socialista. Eu não dou nada. Cara, tô aqui teu voucher de quinhentão, porque quando você for no supermercado, você vai estar deixando mais quinhentão. Eu vou tentar, toda vez que você gastar com imposto, eu vou tentar te devolver teu dinheiro. Eu estou devolvendo. Entendi. Eu não estou fazendo populismo. Eu não sou o pai de todos, eu não sou o bonzinho, não. Estou te devolvendo 500 reais. Esse é o lance. Óbvio que vai ter briga? Vai, porque você está tirando 10 milhões, que hoje sustenta uma máquina, tem alguém ganhando lá 10 mil por mês, que não vai ganhar mais. Sim, tem briga, mas para você mudar, você precisa brigar, pôr o dedo na ferida. E você já se arrependeu de ter feito alguma coisa desse rolê todo de liberalismo, de política? Você já se arrependeu de alguma coisa? 90% das vezes. E eu não tô sendo verdadeiro, muito mais do que isso. Sim, me arrependi. Muitas coisas. Não da exposição do objetivo, mas do jeito que eu falei. Entendi. Você pensei que você voltaria atrás. Em 90% das coisas. Certo. Por quê? Eu tenho um jeito muito ácido de falar.
E isso causa problema. Causa problema. Isso vem até do meu pai. A Fer fala, o gostoso do seu Cid é que ele tinha um humor muito pesado, muito ácido. Então o que ele fazia? Ele chegava, por exemplo, eu nunca me esqueço, teve uma semana na casa do meu pai que a moça fez galinha e milho verde, tipo, 3 dias da semana. Aí ele chegou no quarto e falou assim, pai, eu tô botando ovo. e ao invés dele pedir pra moça, ele começou a provocar a moça, porque eu tô botando um ovo, ela não para de fazer galinha e milho. E a gente achava aquilo engraçado. Então a gente foi criado desse jeito, com essa acidez. E nem isso me fala, né, dona Mariana? É bom, exato. Então, se alguém compara eu com a Mariana, eu sou um lorde, né? Pô, aí, se alguém comparou eu com a Mariana... Não, exato. Não, Maria... E não tem quem não gosta dela, mas ela é muito mais... Beijo pra Mari. E ela é muito mais ácida do que eu. Figuraça. Uma pessoa do coração... A Mariana tem um coração maravilhoso. Vocês tretam muito ou não? Ela treta mais com quem? Ela treta comigo mais. Entre nós, eu sou o que mais apanha. Eu sou o que sofre bullying. Essa é a verdade. Eu devia entrar na justiça se eu não fosse um liberal, porque o Rafael, a Camila e a Mariana, eles fazem bullying comigo até hoje. Mesmo? É o príncipezinho da mamãe. Capitão Planeta. Exato. Sempre fui eu. Exato. Eles juntam os 3 pra me zoar. Esse é o fato. Eles estão assistindo, tenho certeza. Depois, ó. E vão zoar mais ainda por conta disso, né? Aí vão falar, aí, tá vendo? Já vai correr pro colo da mamãe, pedir... É isso. Meu mano, foi demais. Porra, cara. Foi demais. Você sabe que eu sou seu fã de verdade. E eu vou te falar, eu podia ficar falando aqui até amanhã, a gente trocar. Foi muito bom o papo, cara. A gente podia ficar até amanhã. Se tivesse plateia, a gente ia fazer... né? Mano, é o seguinte, o Prosa é um podcast pra gente trocar um dedinho de prosa. Não é para colocar ninguém na berlinda, não é para ninguém... Não é para puxar saco de ninguém. É para a gente conhecer a pessoa como ela é e do jeito que ela é e ela contar histórias para a gente. Porque as histórias que enriquecem a gente, né? Então eu tenho ficado rico a cada semana que eu venho aqui e trago os meus convidados aqui. Rodrigão, eu sou praticamente um liberal das prosas nesse momento, entendeu? Vou trocar mais prosas para ficar rico de conhecimento. Eu aprendi um monte de coisa com você. Leia o Ação Humana. Humana. Se atreva a fazer isso. Vou fazer. É um desafio que aconteceu comigo. É o que eu falo para todo mundo. Como é que faz? Leia o Ação. O que aconteceu comigo? Leia o Ação Humana. Legal. Se esforce para terminar, porque são 1000 páginas, é complexo e tal, mas vale a pena, é uma jornada. Essa é a minha dica. Senhoras e senhores, esse é o cara, Rodrigo Andolfato. Andolfato. Por favor. Andolfato. Obrigado, meu bom. Obrigado, Marião. E você... Toda semana tem um exclusivo aqui, tá bom? E não esquece, dá o joinha, se inscreve, espalha para todo mundo que nós estamos aqui. Rapaziada, ProsaCast, Playcast. Semana que vem tem mais. É nóis.